Aleluia! Glória a Deus! Graça e paz, irmãos! Que coisa linda! Eu creio, irmão, que Deus está fazendo algo maravilhoso aqui nesse lugar, como já foi dito. E eu penso mesmo que as quintas-feiras serão um momento de encontros muito especiais aqui nesse lugar. Eu quero que você gere isso no teu coração, irmão. Para que cada vez que você saia da sua casa para vir a este lugar que nós chamamos a casa de Deus, o lugar da comunhão, o lugar da presença de Deus, você gere no teu coração que Deus, Ele está fazendo algo maravilhoso e de alguma maneira isso vai alcançar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, ainda de pé por um instante. Em Tiago, nós vamos ler 2 textos e eu não vou pregar sobre isso. Mas eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração em relação às quintas-feiras. Por determinado período, por uma estação, nós vamos viver algo especial aqui neste lugar. E depois o que vai acontecer, Deus o sabe, né? Tiago capítulo 1. Antes de ler, nós vamos ler somente um versículo aqui. Eu quero dizer para você o seguinte: se você tem dificuldade de ler a Bíblia, às vezes a gente fala, não consigo ler a Bíblia, é difícil ler a Bíblia. Uma dica que eu dou para quem está iniciando a ler a Bíblia: leia o livro de Tiago. Ele tem 5 capítulos. Se você for ler de uma maneira, só discorrer o texto, você vai demorar 20 minutos para ler o livro inteiro. Você tem 20 minutos para ler um livro da Bíblia? Sim ou não? Por que você não lê então? Uai. Se você tem 20 minutos, acha bom, não é? Mas se você está iniciando, irmão, ou de repente precisa renovar o hábito da leitura da palavra, você pode ler um capítulo por dia e ficar ali mastigando, como nós dizemos, né? Refletindo, pensando. E você vai, em 5 dias, menos de uma semana, ser impactado por um livro que vai falar com você de uma maneira profunda, tremenda. Então é um desafio para você, se você sentir no coração aí o Espírito Santo tocar em você, faça essa leitura. Você pode dizer assim: eu já li, Tiago, eu já li várias vezes, irmão. Mas às vezes a gente precisa de um abraço mais forte. Sabe aquele abraço que aperta? Tiago, ele aperta um pouco, mas é um abraço mais forte. Nós vamos ler hoje o versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 22. A minha versão diz assim: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Olha só, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Ou seja, se eu conheço só a palavra e não pratico, eu estou enganando quem? Eu estou me enganando. Vamos abrir em Provérbios capítulo 4. Por favor. Nós vamos ler também um versículo. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Um dos mais conhecidos, um dos que eu mais gosto também. Diz assim: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pode sentar, irmão, por um instante. Glória a Deus. Eu quis ler esses 2 textos com você antes de entrar no sermão. E nós temos um desafio aqui às quintas-feiras. Eu quero que, se tudo ocorrer bem, a gente consiga acabar os cultos às 9h30.
21h30. Isso não quer dizer, irmão, que se um dia acabar 9h40, você vai falar assim, o bispo falou que acaba 9h30. Não está cumprindo a palavra dele. Então eu não estou assinando nenhum contrato aqui, amém? Se um dia o louvor estender, alguma coisa acontecer aqui, acabar 10 horas, não vai ter, tá gravado aqui, ó. Eu não estou prometendo. Nós vamos tentar, de uma maneira organizada, acabar até as 9h30, por ser semana, para acabar mais cedo, todo mundo poder ir embora para suas casas, né? Alguns irmãos comer uma pizza, enfim, o que você for fazer aqui depois do culto. Irmãos, Tiago capítulo 1, todo ele é muito forte, impactante, mas que eu quero trazer esse versículo 22, que é: não seja somente um ouvinte. E nós às vezes nos acomodamos, perceba, nós nos acomodamos, e muitos de nós em algum momento, ou em alguma fase da nossa vida, nós passamos a ser ouvintes. É gostoso vir à igreja, ouvir uma palavra, ir lá no YouTube, colocar um pregador que a gente gosta, uma canção, um ministro de louvor que a gente gosta, ir lá, ficar ouvindo, e a gente se acostuma a ser um ouvinte da palavra de Deus. Às vezes o que falta é colocar em prática. O que é colocar em prática? Viver. Que as nossas vidas sejam um reflexo daquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos aprendendo. Então, eu quero dizer para você, irmão, encorajar você e pensar junto com você, para a gente poder gerar isso no nosso coração, que essas quintas-feiras, que esses cultos vão servir para nos ensinar, para gerar dentro de nós algo que vai nos levar a viver a vontade de Deus de uma maneira mais profunda do que a gente já viveu. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, eu quero crer que nas quintas aqui, quem vier ministrar, algum dos irmãos aqui, se vier alguém de fora, Deus vai usar para ministrar as nossas vidas, nos ensinando acerca da sua palavra, para que a gente possa colocá-las em prática e viver a vontade de Deus. Todo mundo gosta de ouvir que a vontade de Deus ela é boa, é agradável, é isso aí, não é? Eu creio também, mas essa vontade só alcança aqueles que estão dispostos a aplicar a verdade, obedecer a palavra, colocar em prática, viver no dia a dia. Então, o segundo versículo que nós lemos, Provérbios capítulo 4, versículo 23, de tudo que se deve guardar, nós devemos guardar muitas coisas, mas olha a direção que esse livro, que esse sábio nos dá: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede os caminhos da vida, as fontes da vida, toda a tua vida. Por quê? Você já percebeu, irmão, que quando você sai animadão, o coração tá legal, o teu dia rende, você enfrenta qualquer problema, você enfrenta qualquer desafio. Por quê? Porque você tá bem, porque dentro de você, a sua fé, você tá aceso, você tá confiante, corajoso. Agora quando você tá meio triste, meio murchinho, meio fraquinho, brigou com alguém, tá decepcionado, aí você já sai de casa derrotado. Não são todos assim, né? Mas alguns já saem de casa falando: eu não queria nem ter saído da minha cama. O que eu tô fazendo aqui? Vai pro trabalho derrotado, vai encontrar com alguém derrotado. Por quê? Porque o coração não tá legal. Então, como que nós vamos fazer? Olha só, perceba, se o meu coração estiver bem, todas as fontes da vida, tudo que sai do coração, eu quero que a minha família esteja bem, amém? Mais alguém? Se o seu coração estiver bem, dele vai sair um caminho para a sua família também ficar bem. Eu quero que o meu trabalho esteja bem, amém? Mais alguém quer? Então se o meu coração estiver bem, eu posso até enfrentar algum problema lá no trabalho, mas do meu coração vai sair um caminho que de alguma maneira o ambiente, as circunstâncias vão ser transformadas no meu trabalho. Eu quero que a minha chamada, o ministério que Deus me deu, a missão que Ele deu para minha vida, para que eu possa executar nesses dias, vá bem, amém?
Glória a Deus. Se o meu coração estiver bem, então esse caminho também vai estar desobstruído. Esse caminho também vai ser um caminho livre para que as águas do Espírito possam correr. O que eu estou dizendo para você? Quero propor com você aqui. Quinta-feira retrasada, eu vim com um tema aqui, Aprendendo com Maria. Não sei se alguns que estavam aqui ouviram. A semana passada o David veio aqui, pregou, foi usado por Deus. Foi uma bênção. E hoje eu estou aqui com outro tema, Aprendendo com o Filho Pródigo. Então o que eu quero propor aqui nas quintas-feiras? Que a gente possa aprender com os personagens bíblicos. Porque a gente vai aprender sobre a palavra, a gente vai aprender que a gente precisa, amém? Nós precisamos, alguém maduro na fé é alguém que conhece a palavra, que sabe manusear a palavra da verdade. Então, nós precisamos aprender sobre a palavra. Então, nós vamos, nas próximas quintas-feiras, aprender com alguém da Bíblia. Você concorda com isso? E hoje nós vamos aprender com o Filho Pródigo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. É um texto muito conhecido, irmão. E eu quero no final desse culto entender porque eu vou pregar isso hoje. Porque eu penso que Deus tem algo preparado aqui. Nós vamos aprender com o filho pródigo, com o filho perdido. Lucas capítulo 15. Nós vamos hoje nos concentrar apenas no filho pródigo, amém? São dois, dá para pregar sobre os dois maravilhosamente, mas hoje eu quero concentrar no filho pródigo. Nós vamos ler do versículo 11. Lucas 15, 11. Diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Pai, dai-me a parte da herança a que eu tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Versículo 20. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai viu, e pleno de compaixão correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o com distinção, pondo-lhe um anel de autoridade e as sandálias de filho. Vamos orar? Pai, nós te damos graças mais uma vez nesta noite. Obrigado, Jesus, obrigado por este momento, obrigado por este lugar que o Senhor nos deu, Pai, que a gente pode se reunir para te adorar, ter comunhão aqui neste lugar. Obrigado por ter cuidado de nós, por estar cuidando de cada área, por nos tratar como filhos, Pai. Nós te louvamos e te fazemos um pedido nesta noite: que esta palavra de alguma maneira transforme a nossa vida, continue mudando e moldando o nosso
nosso entendimento, para que a cada dia mais nós possamos estar mais perto de Ti e entendendo de uma maneira mais sensível tudo que o Senhor quer fazer e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, eu vou separar esse sermão em duas partes. Primeiro, o que nós não devemos fazer. E segundo, o que nós devemos fazer. Então, nós vamos aprender hoje com quem? Você está aqui? Nós vamos aprender com filho pródigo. É claro que a parábola quem conta é Jesus. Então, nós poderíamos também falar, estamos aprendendo com Jesus, né? Mas para ficar bonito aqui no que a gente está construindo, nós vamos aprender com o filho pródigo, amém? Tudo a gente aprende com Jesus. E Jesus está contando uma parábola, ele está contando na verdade 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e aí ele conta essa terceira parábola que é a do filho perdido, a do filho pródigo. E aí, irmãos, quando nós pensamos o seguinte, eu preciso aprender ou eu quero aprender, nós muitas vezes pensamos em acertos, pensamos em coisas que dão certo. Eu não vou lá olhar, muitas vezes estudar o que deu errado. Eu geralmente vou estudar o que dá certo. Por quê? Porque eu quero dar certo. Mas muitas vezes, ou posso dizer que na maioria das vezes, nós aprendemos mais com o que dá errado do que o que dá certo. Se nós formos honestos, se nós quisermos mesmo de fato aprender, ficou bonito, hein? Glória a Deus. Se nós, estou vendo todo mundo olhando, eu falei, vou olhar também, né? Amém. Se nós quisermos aprender, porque irmãos, a gente pode vir a uma reunião como essa e ser apenas ouvinte. Talvez você venha à igreja e seja apenas um ouvinte. E quem sabe, nestes dias, o Senhor está separando um tempo para você deixar de ser só um ouvinte, de ouvir a palavra, sim, porque o ouvir a palavra que gera fé no nosso coração, mas também de colocar em prática, de exercitar, de viver o que a palavra diz. Então, esse homem, esse moço, filho mais novo, essa parábola que conta que um homem tinha 2 filhos, e o mais novo, um dia ele chega e fala assim, do nada, olha, eu quero a minha parte da herança. E eu separei em 3 tópicos aqui. O primeiro, o que nós não podemos fazer, ou que nós não devemos fazer, ou viver, de uma maneira que sejamos insatisfeitos. Sabe, irmão, eu fico pensando o seguinte, existia uma casa, existia, vamos colocar em linguagem de hoje, uma fazenda, uma criação, havia uma prosperidade, havia empregados, havia bens, mas aquele jovem, ou aquele moço, ou aquele filho mais novo, ele estava insatisfeito. E aí, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, esse não é um problema só da igreja, esse é um problema do ser humano, mas tem atingido muitos irmãos, é a insatisfação. Eu sou insatisfeito com o que eu tenho, eu fico olhando mais o que falta do que eu tenho, eu sou insatisfeito no lugar onde eu estou, na casa onde eu estou, eu sou insatisfeito muitas vezes na família onde eu estou, eu sou insatisfeito na igreja que eu estou, eu sou insatisfeito no trabalho que eu estou, eu não consigo ter um coração que se satisfaz ou que se sente satisfeito com o que Deus já me deu. Percebe que a gente está falando disso há algum tempo. Porque nada vai mudar nas nossas vidas se a gente não entender os nossos erros e formos capazes de lutar contra eles. Porque é bonito falar sobre gratidão, né? A gente vê na internet aí, uma das palavras da moda, todo mundo fala de gratidão, é a coisa mais linda do mundo. Mas, irmãos, muitas vezes nós somos insatisfeitos. Nós queremos sempre mais. Nós queremos o que a gente não tem.
ficamos olhando para os outros, nos comparando uns com os outros. Ah, porque aquele irmão fala melhor, aquele irmão tem um trabalho melhor, aquele irmão tem uma família melhor. A gente fica sempre reclamando, insatisfeito. Eu vou dizer algo para você, irmão: a insatisfação não adora o Senhor, não agrada a Deus, e ela pode ser o ponto de partida para a destruição completa. Então, o que eu percebo na vida deste homem? Ele tem uma boa casa, ele tem uma boa família, ele tem um pai que ama ele, porque o pai recebe de volta. Ele tem um pai que ama ele tem empregados, ele tem funcionário, mas ele queria algo diferente daquilo. Ele queria viver algo diferente de tudo que ele já tinha. Ele não conseguia dizer: graças a Deus, obrigado, porque eu tenho uma família. Às vezes nós olhamos uma família que tem alguma fase difícil ou problema, ou alguma complicação, e aí nós vamos fazer um pensamento breve e perceber que se você está casado e tem alguma dificuldade no teu casamento, você está muito melhor do que uma mulher que foi abandonada. Você conhece alguém ou alguma mulher que foi abandonada? O marido largou e foi embora e deixou a família, os filhos? Isso aconteceu na minha casa. Eu falei isso aqui no domingo. Aí você está reclamando, insatisfeito, mas você tem um casamento. Ah, eu estou insatisfeito porque eu tenho um trabalho. Você sabia, irmão, que hoje aqui tem alguém orando para que Deus abra uma porta de trabalho, porque tem dificuldades, tem contas, tem comida para comprar para o filho, mas está sem trabalho, está sem salário. E se você tem um trabalho, irmão, se esforce para encontrar algo melhor. Tudo bem, nós podemos e devemos desejar evoluir, mas glorifica a Deus pelo que você tem. Não seja insatisfeito. Você percebe, irmão, que uma pessoa insatisfeita, ela é amarga. Ela está sempre, ela vive uma vida cinza. Às vezes põe até um sorrisão no rosto, mas está insatisfeito, só reclama, nada do que acontece está bom. E aí, irmãos, esse cara, ele faz o quê? Eu não quero mais viver essa vidinha. Eu estou imaginando aqui, tá? Eu não quero mais viver essa vidinha, eu quero aproveitar a vida. Eu quero ser feliz, eu não quero ficar aqui, nesse lugar, eu não quero... Aí ele faz o quê? Dá a minha parte. Segundo, ele é egoísta. Vamos ler o 12 e o 13. O 13 parte A somente. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, me dê a parte da herança a que eu tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Agora a parte A do versículo 13. Não se passou muito tempo e o filho novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. Sabe o que eu aprendo que eu não devo fazer? Eu não devo ser egoísta. Ô, Vavá, meu amigão, liga esse aqui também, por favor. Eu não devo ser egoísta. Quando ele toma a atitude de pegar o que o pai dividiu e deu, sabe o que ele está falando? Eu não estou me preocupando com meu pai, como ele vai ficar, o que vai acontecer na vida dele. Eu não estou me preocupando com meu irmão, eu não estou me preocupando com isso. Eu estou me preocupando com a minha vida, com o que eu tenho, com a minha parte, com o que eu quero fazer. E muitas vezes nós somos egoístas. Nós pensamos somente no nosso bem-estar, no que nós vamos viver, no que a gente merece, no que é o meu sonho. Colocamos frases bonitas na nossa vida: eu vou cuidar da minha vida, porque se eu não cuidar, ninguém cuida, né? Vamos construindo algumas coisas, argumentos para justificar que nós somos egoístas. Se você não é, irmão, louvado seja Deus pela tua vida. O Senhor está te ensinando aqui para você ministrar alguém amanhã que você vai encontrar no caminho, amém? Agora, se você tem alguma raiz de egoísmo, eu preciso combater isso. Se eu penso só no meu, só na minha casa, só no meu trabalho, só na minha igreja, só na minha célula, só no meu amigo, só nas pessoas que estão perto de mim,
E eu não estou nem aí, eu viro as costas. O que ele faz? Ele vira as costas e vai embora. E o que ficou para trás? Cada um com seus problemas. Eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, o que Jesus está falando aqui, que é um caminho errado, o caminho do egoísmo. Tem uma multidão hoje que não vem a uma igreja, que diz assim, eu tenho Jesus na minha casa e eu vou viver aqui, irmão. Isso é completamente distinto do que eu creio da palavra de Deus. Deus criou o corpo. Não dá para uma mão viver lá na casa dela sozinha. Mas ela adquiriu, ou ele, algum conhecimento e ele é egoísta. Sabe por quê? Porque não está pensando que eu posso fazer o bem para alguém estar lá. Está pensando só, eu não preciso. Se eu não preciso, que todo mundo se exploda naquele lugar. Porque eu só penso em mim. Porque no final das contas, se não for bom para mim, eu não preciso estar lá. Se não estiver tendo vantagem, eu não preciso participar. Se eu não for reconhecido, para que eu vou fazer? Eu sempre disse uma frase, irmão, sempre, desde que me converti, que eu conheço um homem ou uma mulher de Deus nos bastidores. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, eu conheço no bastidor. Eu conheço no infantil. Tá lá, irmão, cuidando do teu filho. Tem alguém que tem algum filho que dá trabalho? Tem gente que não vê a hora de vir para a igreja e falar, vou me livrar, vai para lá. Vai para a escola, pelo amor de Deus, não aguento mais. Puxa o cabelo. Aí tem, irmão, as tias e os tios lá em cima. Eles estão cuidando, dando comida, lanche, ensinando a palavra de Deus. Muitas vezes de crianças que não têm uma educação, porque nem o pai consegue dominar. E eles continuam domingo após domingo, quinta após quinta. Eu olho para esses irmãos, eu falo assim, vocês são quase anjos. Por quê? Porque ninguém está vendo. Porque não tem reconhecimento. Esse lugar aqui onde eu estou, muitos querem. Porque está todo mundo vendo, porque cria-se um nome, né? Alguma coisa, um certo personagem, sei lá, que as pessoas pensam. Agora, uma coisa que eu asseguro, irmão, aquele que entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora a Deus, esse conhece o lugar da presença de Deus. Ninguém está vendo. Mas muitas vezes nós queremos orar nas praças. Nós queremos que as pessoas nos vejam. Por quê? Porque nós queremos, irmãos, uma vanglória. E isso não existe no Evangelho. E é uma coisa que eu aprendi. Quanto mais você se esconde, mais Deus vai evidenciar você. É isso que Ele faz. Então, o egoísmo, ele precisa ser combatido nas nossas vidas. Eu vou dizer algo para você, irmão, que o crente às vezes faz. O crente ajuda o outro. Escuta o que eu vou falar. Muitas vezes o crente ajuda alguém, não por essa pessoa que está sendo ajudada, para ele ter o orgulho de dizer, eu sou um homem bom. Até na oferta, até no compartilhar, há um egoísmo. Eu vou lá porque eu sou bom, eu vou lá porque eu tenho alguma coisa, eu vou lá. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Maravilhoso. Não tem nada a ver com você. Tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver, irmão. Vou falar para você uma coisa, se amanhã acontecer alguma coisa, eu não puder estar aqui, Deus levanta outro 10 vezes melhor que eu e a obra dele vai continuar e não vai parar. Não tem nada a ver com a gente. Então, eu preciso ter um coração que vai até alguém para oferecer algo, não porque isso vai fazer bem para mim, ou porque eu vou ter, o bispo vai ficar sabendo, o meu líder vai ficar sabendo, eu vou postar lá na rede social. Irmão, para. Não tem espaço para alguém ser cheio do Espírito Santo e ser egoísta ao mesmo tempo.
Terceiro. Vamos passar essa parte rápido, vai. Nós vamos ler o versículo 13, parte B agora. Vamos ler todo de novo, e aí na parte B a gente dá uma ênfase. Não passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo que tinha, partindo para terras distantes. Virou as costas e foi embora. E aí olha só o que diz aqui. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de uma forma irresponsável. Irmãos, nós como crentes, filhos de Deus, não podemos viver de uma maneira irresponsável. Amém? Nós precisamos aprender a fazer planos. Não podemos querer construir um prédio ou uma torre sem antes sentar e fazer as contas, se nós temos capacidade para construir aquilo. Por quê? Se você parar a obra pela metade, você vai ser motivo de chacota, de vergonha. Isso é o que Jesus diz. Então nós precisamos aprender a ter planejamento na nossa vida. Precisamos aprender a ter disciplina nas nossas vidas. Precisamos aprender a ter organização nas nossas vidas. Não dá para viver de uma maneira irresponsável e querer que algo bom aconteça. Ele fez o quê? Pegou a grana. O pai tinha dinheiro por quê? Porque sabia administrar. Sabia multiplicar, sabia trabalhar. Ele pegou tudo e fez o quê? Eu vou gastar isso aqui nas festas. Eu vou torrar isso aqui. Vou gastar tudo com jujuba. Aí uma hora acabou. E aí o que acontece, irmão? Todas as vezes que vivemos de uma maneira irresponsável, vai haver uma colheita sobre as nossas vidas. E essa colheita chegou. Sobre a vida dele chegou, e sobre as nossas também chega. E aí o que acontece? Ele vai cuidar de porcos. E ele tem vontade de comer a comida dos porcos. Porque tem uma grande fome na terra. E ele não tem mais dinheiro. Ele gastou tudo que ele tinha de uma maneira irresponsável. E aí, irmão, a gente vê muitas vezes um irmão que tem dificuldade porque perdeu o trabalho. Mas muitas vezes a gente vê pessoas em dificuldades, crentes em dificuldades financeiras, porque são irresponsáveis. Eu já vi muitas vezes pessoas que ganham muito menos ajudando pessoas que ganham muito mais, porque são irresponsáveis. E aí fazem o quê? Põe um monte de desculpa, porque eu tenho filho, porque eu tenho não sei o quê, porque é difícil para mim, irmão. É difícil para todo mundo. Agora, se você continuar sendo irresponsável e contando com seu pai ou com a sua mãe, ficar sempre ali, se der errado aqui, eu ligo para a mamãe aqui e falo para ela fazer o Pix. Irmão, se você é casado, tem filho, uma família, eu vou falar uma coisa para você, com todo o amor do mundo e carinho, você pedir uma ajuda de vez em quando, ou de vez em nunca, tudo bem, acontece, às vezes a gente cai, tropeça, tem algum problema. Agora, toda hora você ficar aqui, você tem como me ajudar? Me manda um piquezinho, faz... É uma vergonha, você está passando vergonha e talvez você nem saiba. Porque a gente tem que dar conta da nossa própria vida. A gente tem que construir algo sólido. E aí, irmão, o que vai ser isso? Talvez eu não consiga ter um carro. Porque se eu não consigo pagar a parcela, eu não posso comprar um carro. Talvez eu tenha que morar numa casa um pouco menor. Porque se eu não consigo pagar o aluguel, uma parcela da casa dos meus sonhos hoje, eu preciso pagar o lugar onde eu posso morar. Não adianta você ser irresponsável e ficar culpando o diabo. O diabo é terrível na minha vida. Toda vez ele me afronta no mesmo lugar. Isso não vai mudar nada, irmão. Não podemos nos iludir. Você está aqui? A gente está aprendendo com o filho pródigo. Desanima não. Lá na empresa tem uma frase que eu uso sempre, Marcão. Lá com o pessoal que a gente trabalha junto. Tá desanimado, irmão? Porque às vezes você vê a pessoa meia... Não, eu não, tô desanimado não. Já é uma resposta já. Desanima não.
Nós precisamos aprender para ficar animado, alegre e cheio do Espírito Santo. Amém. O que devemos aprender a fazer é um desafio muito grande até as 9h30, meu irmão. Meu Deus do céu. Mais 3 aqui, ó. Primeiro, auto-reconhecimento. Isso é uma coisa, é um desafio por crente, irmão. Eu deveria agora colar isso na minha geladeira, pôr papel de parede no meu celular. Eu preciso aprender a me enxergar. Porque a gente enxerga o defeito dos outros com uma especialista. A gente vê os filhos dos outros, a gente fala, esse aí, olha só, não sabe isso, não sabe aquilo, olha o que ele está fazendo. E o nosso, muitas vezes a gente não consegue ver. Versículo 17. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Olha o que ele faz, ele cai em si mesmo. Ele tem um entendimento. Olha o que ele teve que viver para ter o entendimento, irmão. Porque a gente tem que quebrar a cara para poder entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque a gente, como filho, já somos filhos, amém? Eu prego a filhos, amém? Filhos e filhas. Porque muitas vezes a gente tem que quebrar a cara para cair em si. Porque a gente não pode aproveitar um culto de quinta-feira como esse, que parecia ser um culto normal, olhar para as nossas vidas, cair em si e dizer assim: eu vou fazer algo para mudar a realidade na minha vida. Porque eu tenho que cair no buraco? Porque eu tenho que ficar quebrando a cara? Essa era a parte que eu não ia brigar mais, era só... É o que não devemos fazer, é o que devemos fazer agora. Precisamos aprender a nos enxergar, irmão. Para de olhar para os outros. Para de ficar fofocando dos outros. Para de ficar enxergando o defeito dos outros. Para de ficar criticando o outro. Olha para você. Se você está errando, vai lá e conserta. Cuida da sua atitude, do seu comportamento. Muda você primeiro. Agora, como é difícil, irmão, a gente vai ler o evangelho inteiro. E a gente vai ver os fariseus, os escribas, os homens da lei, eles não conseguem mudar. Eles não conseguem olhar e perceber que quem eles pregavam que viria estava ali. E muitas vezes nós vivemos diante da presença de Jesus e não conseguimos entender que Ele quer mudar algo dentro do nosso coração. A gente precisa cair em si. Precisamos fazer um auto-reconhecimento. Irmão, nós deveríamos praticar um exercício todos os dias, que é ver se tem alguma coisa errada na gente. Eu vou falar uma coisa, irmão, se você criar esse hábito, você vai se surpreender com a máquina de erro que você é. Se não for o Espírito Santo na nossa vida, nós somos uma máquina de erro. Uma máquina de erro. Então desce, que nem diz, né? Desce do salto. Desce desse lugar de soberba aí que você entrou. Tem gente que viu 3 vídeos no YouTube, não sabe nem o que está falando, mas ouviu lá um pregador ou falar alguma coisa e pronto, aquilo virou a verdade e vai seguindo de acordo com aquilo. Experimenta aprender com Jesus, irmão. Olha para você primeiro. Para de apontar os outros. Segundo, se posicionar. Primeiro eu preciso me reconhecer, cair em si. E depois disso eu preciso me posicionar. Irmão, olha só que legal. Nós vamos ler o 18 e o 20. O 18 diz assim: levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Versículo 20. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai.
O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que vai fazer alguma coisa. Quantas vezes nós falamos que vamos fazer alguma coisa? A gente vem em um culto como esse e fala assim, é verdade, eu preciso arrumar isso. É verdade, eu entendi agora, eu preciso voltar a fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu tenho que evangelizar, pregar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos irmãos, eu gosto de cuidar do pobre, eu gosto de ir no hospital. Eu preciso voltar a fazer, eu caí em si. E aí, irmãos, o que eu preciso fazer? Colocar em prática. Deixar de ser um ouvinte, deixar de ser alguém que promete, alguém que só fala. Você conhece alguém que só fala? Quem conhece? Faz assim, ó. Fala, fala, fala. Eu vou fazer, promete um monte de coisa, diz que é o super, mas na hora de fazer, na hora de praticar, agora nós aprendemos com este cara aqui, ó. Com o filho pródigo, com essa parábola, ele errou, fez o que não deveria fazer, foi no fundo do poço, mas quando ele caiu em si, ele cumpriu o que ele falou que ia fazer. E isso muda tudo, porque ele podia ficar só na imaginação. Ah, mas se meu pai não me receber? Ah, acho que eu não vou não, tô com medinho, eu não vou fazer isso não. Vai que alguém fala alguma coisa, vai que o meu irmão fala alguma coisa, vai que o empregado fala alguma coisa. Então ele fala que vai fazer e... Cara, isso é grande coisa nos dias de hoje. Falar, todo mundo fala. Agora, cumprir, fazer, responder. Você quer ver uma coisa maravilhosa, irmão? É você contratar um pedreiro e ele terminar a sua obra. É ou não é? Fala a Deus. É uma coisa maravilhosa, irmão. Porque na hora que vai fazer o orçamento, ele é o melhor do mundo. Não, eu já fiz um prédio ali, aquele lá fui eu que fiz. Construí até barco. O cara, não, mas é só uma casa, não precisa... Mas eu já fiz barco, eu já fui para não sei na onde. Fiz um curso nos Estados Unidos. Você fala, meu Deus, esse cara já fez tudo. Eu faço 100 metros por dia. Aí quando você contrata alguém, ele pode até trabalhar devagar, irmão, mas ele termina o serviço, eu falo assim, esse cara é um herói. Por quê? Numa terra onde 99 fala e não faz, um que faz, ele faz o quê? Destoa, destaca. Então o que nós precisamos aprender a fazer? Ao invés de só falar, ou ao invés de ficar falando, nem fala muito, irmão, vai lá e faz. Você vai ver como a tua vida vai mudar. Quando você tomar simples atitudes de mudança. São simples, irmão. Às vezes a gente está esperando a carruagem de fogo. Era isso que os judeus estavam esperando. Um líder de exército, alguém que fosse lá guerrear com os romanos, que fosse lá comprar briga, destruir tudo. Não, irmão. Jesus veio dizer que nas coisas simples que o Pai atua. Se você falou que vai fazer, então faz. Se eu fizer, eu vou tomar prejuízo. Se eu fizer, eu vou perder o que eu tenho. Se eu fizer, se você prometeu, então faz, irmão. Porque por mais que você perca tudo, alguém vai olhar e vai falar, esse cara perdeu tudo só para cumprir a palavra dele. Então eu vou chamar esse cara porque eu quero trabalhar com ele, eu quero fazer alguma coisa com ele, eu quero abençoar ele. Então, irmão, tome as atitudes corretas, atitudes de transformação, amém? Que coisa linda, Jesus, ouvir uma coisa dessa. Mas mais lindo ainda é colocar em prática. Agora, olha pro teu irmão. Tem umas pessoas que amam essa parte. Elas não gostam, vai lá, mas eu gosto de fazer isso mesmo. Olha pro teu irmão, olha assim, bem no olho dele assim, e diga assim: não seja só um ouvinte, seja um praticante. Pratique, viva e veja as coisas sendo completamente transformadas na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família, em todo lugar onde você estiver. Irmão, se você aprender a fazer um arroz feijão bem feito, escuta isso, irmão. A vida do crente
nosso coração precisa ter esse entendimento. Se você aprender a fazer um arroz, feijão bem feito, acabou. É só fritar um zoião, pôr em cima, acabou. Um franguinho ali, acabou. O arroz e feijão tá bem feito, irmão. Vai tudo certo. Agora, nós não aprendemos a fazer nem arroz e feijão. Tem gente que não sabe fazer arroz, irmão. Em terra de YouTube, quem diz que não sabe fazer arroz é um preguiçoso. Eu vou te ensinar uma coisa, talvez você não saiba. Vai lá no YouTube e fala assim, como fazer arroz. Ele vai te ensinar. Soltinho. Agora a gente não aprende nem fazer o básico. A gente não coloca nem em prática o básico. E queremos inventar um prato novo, suíço, português, bacalhau, não sei o que. Irmão, vai lá aprender a fazer o arroz. Enxerga quem você é primeiro. Arruma as coisas que estão bagunçadas dentro de casa. Coloca a tua vida em ordem. Aprende a obedecer o que Deus está direcionando você para viver. Antes de querer viver algo extraordinário. Porque se você fizer o básico bem feito, o extraordinário vai ser consequência na sua vida. Ele falou e fez. Isso é lindo, irmão. Ele disse no 18, eu vou fazer isso, ó. Eu vou lá no meu pai, vou me arrepender, vou falar para ele que eu não sou mais digno de ser filho. E aí no 20 ele levantou e foi. Então quem sabe hoje Deus te chamou aqui para você se levantar, se posicionar na sua vida para que algo seja mudado. O último, irmão, e nós encerramos com isso, versículo 21. Então o filho lhe declarou, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. O último é arrependimento. Tem uma chave, irmão. Essa palavra está meio gasta, né? Mas existe uma chave que abre as comportas do céu. É o arrependimento. Quando eu erro e me arrependo. Eu já disse isso aqui algumas vezes, irmãos, mas meu primeiro líder, ele me ensinou uma coisa seguinte, algumas coisas que eu aprendi lá, bebezinho na fé, eu trago até hoje. Ele me ensinou, o primeiro líder de célula, ele me ensinou o seguinte, Júnior, se você está andando de bicicleta numa rua, todos sabem andar de bicicleta aqui, né? Tem alguém que não sabe andar de bicicleta aqui? Meu Deus do céu. Vamos pular essa parte. Se você está andando de bicicleta, pode pôr rodinha na bicicleta, tá? Não tem problema. Se você está andando de bicicleta na rua, e aí de repente, na rua da tua casa tem um buraco, você cai, o que foi isso? Um acidente, certo? Você não viu o buraco, foi lá, caiu no buraco. Agora no outro dia, você está voltando para casa, na sua bicicleta, pode ser com rodinha mesmo. Você cai no mesmo buraco, isso é o quê? Burrice. Eu não estou mais usando essas palavras, foi elas aqui, ó. Ontem eu dei uma aula ali sobre Espírito Santo e eu usei a palavra falta de inteligência. A expressão falta de inteligência. Desprovido de inteligência, né? Burrice foi daqui, alguém que falou aqui, ó. Se alguém cai no buraco pela segunda vez seguida, é burro. Agora, quantas vezes a gente é burro, irmão? Quantas vezes a gente vai lá no mesmo lugar? Eu sei que ali na tomada dá choque. Eu enfiei ali e tomei um choque. Já tomou algum choque? Faz assim, ó. É da hora, não é? É horrível. Uma vez adolescente eu era um gênio, sabe o que eu fiz, Gu? Tava lavando o quintal cavap, lá na minha casa com a minha mãe. Só que não tinha o pino, era só os fios. Aí desligou a VAP. Aí eu fui lá e vi que o fio tava embaraçadinho. O que eu fiz? Um fio dentro da tomada e o outro fora. E eu com o pé na água, descalço. Eu fui arrumar o fio para colocar dentro da tomada.
voei longe, tomei um tranco que eu nunca vou esquecer na minha vida. Talvez foi ali que eu fiquei um pouco... O Tico e o Teco... Pode ter sido, eu acho que foi uma revelação agora. Alguma coisa saiu do lugar naquele dia, com aquele tranco. Foi uma burrice, irmão. Como é que pode uma coisa dessa? Alguém, quem tem capacidade de arrumar um fio com o outro na tomada? Pois é. Eis-me aqui. O que gerou aquilo, irmão? Eu morro de medo de elétrica. Quando eu vou trocar a resistência da minha casa, sabe o que eu faço? Eu desligo o disjuntor da casa inteira. Eu sei qual do chuveiro, mas eu desligo da casa inteira. Eu só troco resistência de dia, ou então tem que ficar a luzinha do celular lá. Porque eu tenho medo de ser burro de novo e tomar um choque. Então eu preciso me arrepender, mas o que é o arrependimento? É quando eu entendo que eu fiz errado e não volto mais naquele lugar. Então ele é recebido pelo Pai. E o que o Pai tem é braços abertos para aqueles que se arrependem. Agora eu, como um filho, não posso me aproveitar disso para fazer o quê? Eu errei hoje, amanhã eu vou lá de novo. Por quê? Porque o meu pai é legal, ele vai estar com o braço aberto, vai entender, ele vai me ajudar, ele vai me receber de novo, irmão. Esse não é o caminho. Nós precisamos de um arrependimento sincero para acessar o lugar que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aí eu penso, me arrependi lá, faz 10 anos, aceitei Jesus, já os meus pecados estão no mar de esquecimento. Então você não erra mais. Porque eu erro direto, irmão. Tento desviar daqui e dali, de vez em quando a bicicleta derrapa, Cleito. Não cai no buraco, mas derrapa, bate na guia, toma outros tombos. Eu queria que você ficasse de pé, irmão. E eu gostaria mesmo de encorajar você a fazer algo hoje aqui. Se é que eu estou entendendo o que Deus está nos propondo, eu estou aprendendo com o filho pródigo o que eu não devo fazer e o que eu devo fazer. Qual que é o ponto de partida, o divisor de águas? O que eu devo fazer para iniciar isso, para colocar em prática na minha vida, para deixar de ser um ouvinte? Então eu preciso ouvir, entender o que Deus está falando, o que a palavra está direcionando. Eu preciso detectar o que precisa ser transformado na minha vida. Dessas coisas que nós falamos aqui hoje, o que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Eu preciso me arrepender? Eu cometi erros, feri pessoas, eu me prejudiquei, eu prejudiquei alguém. Eu preciso me arrepender. Esse é o momento, irmão. Eu preciso tomar atitude, porque eu falo, mas na verdade eu nunca saio do lugar, nunca mudo nada, nunca coloco nada em prática. Então, irmão, esse é o momento de dizer: Senhor, eu já falei muitas vezes, mas agora eu quero praticar. O Senhor pode, por favor, me ajudar? Esse é o momento, irmão, de cair em si, de se reconhecer, de entender, de colocar em prática, de se arrepender, de deixar de ser egoísta, de pensar só em você, de deixar de ser insatisfeito, de deixar de ser irresponsável. Sabe o que eu tenho para dizer para você, irmão? Irresponsabilidade muitas vezes é deixar de fazer o que Deus entregou para você fazer. Porque se nós temos uma missão, e eu creio nisso, amém? Deus tem uma missão, um pacote escrito teu nome. Ele tem um para mim. Beleza, eu tô aqui, quero viver. Mas Ele tem um para você também, escrito com o teu nome. Quando você negligencia isso, deixa de colocar isso em prática, você está sendo irresponsável com o que Deus deu para você fazer. Eu preciso me arrepender e mudar. O que eu preciso fazer? O 18 aqui e o 20 amanhã. Você entende o versículo?
Eu vou falar aqui, eu vou orar, eu vou dizer, Senhor, me ajuda, eu quero fazer, eu quero mudar. Mas amanhã eu preciso levantar de uma maneira diferente, eu preciso ter atitudes diferentes, eu preciso andar em um caminho diferente para que uma coisa nova ou diferente aconteça. Se você puder, coloque a mão no seu coração. E entende uma coisa antes de orar. Algo que eu vou falar para você, irmão. Se tudo isso que foi dito aqui é algo que você pratica, então estenda isso sobre a vida de outras pessoas. Porque às vezes a gente tá aqui, eu já estudei, beleza, tô vivendo isso aqui, tá tudo certinho. Então faça com que outras pessoas vivam isso, porque às vezes Deus traz você aqui para receber algo para você entregar para alguém que precisa ter sua vida transformada. Então Deus tem propósito em tudo. Amém? Agora, se você ainda acha egoísmo, então ora e peça: Senhor, remove isso da minha vida, remove do meu coração, porque isso pode obstruir, bloquear, impedir que o meu coração flua uma água viva. Porque eu sou egoísta, só penso em mim. Então, quando as águas de Deus vão fluir? Quando eu pensar que Deus tem algo para o coletivo e não para mim em particular. Se eu preciso me arrepender, este é o momento, irmão. Com as mãos no seu coração, feche seus olhos. Eu queria que você orasse a Deus agora. Eu vou orar por você, irmão. Mas eu gostaria que você falasse com o Senhor agora. Eu acho que você pode erguer a sua voz. Senhor, nós cremos que os teus ouvidos estão atentos, Pai, àqueles que te clamam, aqueles que se humilham, aqueles que se prostram, aqueles que se arrependem. Ouça a oração dos teus filhos, Pai. Nós estamos aqui em um dia comum, em um culto normal, mas eu creio que quando a tua presença está em um lugar, o que é normal se torna sobrenatural. Há um agir de poder aqui neste lugar. Por isso nós te clamamos, Senhor, som dos corações. Começa pelo meu, Jesus. Som do meu coração, Senhor. Porque eu quero a cada dia, meu Deus, estar mais alinhado e mais perto de Ti. Me ajuda. Senhor, que todo egoísmo seja removido. Que toda insatisfação seja removido. Que todo orgulho, soberba seja removido. Que toda irresponsabilidade seja removido, Pai. Que nós possamos entender o que o Senhor tem para nós, colocar em prática, Senhor, e viver algo extraordinário na Tua presença, meu Deus. Nós te clamamos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor.